O Brasil é um dos países que mais usa testosterona para fins estéticos no mundo. Nos últimos anos, tem crescido muito por conta da promessa de performance, energia e estética. Mas por trás desses corpos definidos, corações adoecem. Qual é a verdade entre testosterona e coração? Qual é a relação entre testosterona e coração? Hoje, no Entre Batidas, a gente vai falar sobre o hormônio que divide a medicina, a vaidade e algumas vezes a vida. A gente tem visto muitos casos de fisiculturistas que fazem morte súbita. Tem relação? O que leva ao coração adoecer? Então é isso que a gente vai discutir aqui. Hoje, como convidados, Natália Rodrigues, cardiologista, pós-graduanda em cardiologia do esporte. Luiz Araújo, cardiologista também, médico da unidade coronariana da Casa de Saúde de São José, e nosso querido amigo Cacau, que é o fundador do Dibarô, que inclusive é maravilhoso, eu amo. Já fazendo a propaganda aqui. Vamos saber, Comprem vamos saber. Pizza Fit, é uma delícia, a massa de batata Barô. Exatamente. Não é isso? E eu como, é uma delícia mesmo. Que pratica, né, a performance, faz treinos intensos, já malha há algum tempo, você estava falando quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos, e que veio trazer para a gente também as dúvidas, os questionamentos do outro lado, né? A gente é o lado de quem estuda sobre o coração e ele é o outro lado que tem dúvidas sobre o hormônio, tem ou não a relação com alterações cardíacas, alterações relacionadas às mortes súbitas que a gente tem visto por aí. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta fica para você mesmo, eu acho. Assim, como é que você vê isso? Você faz uso de testosterona? Já fez uso de testosterona? Se sim, você começou... qual foi o motivo que te levou a fazer uso da medicação? Foi fins estéticos? Foi por falta de energia? Foi para performance? O que te levou a alguma vez na vida ter feito uso disso? Olha, eu treino já há um bom tempo e entrei no relacionamento e fim de relacionamento e eu não queria continuar mais do jeito que eu tava, né? Que era, eu tava com o corpo bem feio, eu tava gordinho e eu era uma pessoa muito da noitada. Eu tava sempre na noitada, bebendo, muita música eletrônica, já fui produtor de festas de música eletrônica e... Ele falou 5 profissões só. Quando eu parei com isso tudo, eu falei, bom, se eu continuar fazendo o mesmo do mesmo, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Então eu entrei por um tripé, que é corpo, mente e espírito. Então, primeiro eu comecei a cuidar do corpo, da estética, comecei a ler a Bíblia e comecei a frequentar uma igreja. Então, foi o tripé que me levou a ter mais performance dentro de uma academia. Só que chega uma hora que você estagna no treino. Eu tava com... Hoje eu peso 83 quilos e eu tava com 84 quilos, igual um quibe. Sabe qual é? Era uma barriga sem ombro e sem perna e muito gordinho. Então, eu comecei comprando um tênis e correndo na rua. Então, eu passei a correr durante 60 dias, 6 quilômetros por dia. Durante 60 dias. Depois disso, eu consegui chegar num peso que eu queria, comecei a mudar minha dieta, comecei a mudar meus treinos. Não estava treinando ainda, depois de 60 dias eu entrei numa academia e falei assim, bom, vou começar a treinar. Treinei durante 1 ano, sem fazer uso de nada, de nada. E depois de 1 ano eu vi que eu estava muito estagnado. Aí falei, bom, vou procurar uma endocrinologista e vou começar a fazer uso de alguma coisa que seja muito controlada e que eu sei que tem efeitos colaterais. Então eu fiz sabendo de todos os possíveis colaterais que eu podia ter. Então eu fui por essa linha para mudar a minha estética e mudar um pouco da minha história. Então eu adentrei por aí e isso eu estava com 35 anos, 36 eu não fazia uso de nada, 37 eu comecei a fazer uso de hormônio. E hoje eu tô com 41. Mas mudei completamente meu meio de vida. Hoje em dia eu não bebo, hoje em dia eu durmo cedo, eu me alimento muito bem. Eu faço minha alimentação, mas mesmo assim eu sei que tem um risco.
né? E hoje eu assumo esse risco. Nesses anos que você faz o uso do hormônio para poder te ajudar na performance, você faz acompanhamento médico? Faço acompanhamento, não como deveria, né? Mas, eu não tô aqui para mentir para ninguém, né, doutora? Mas, por exemplo, tinha que fazer acompanhamento de 3 em 3 meses, eu faço de 6 em 6. Entendi. Eu dobrei o tempo do acompanhamento. No começo eu fazia muito regradinho, depois eu fui relaxando. Essa é a verdade, mas ainda faço um acompanhamento. E, Luiz, assim, o uso da testosterona, ele tem algum uso? Assim, porque quando as pessoas pensam, a gente sabe que é uma polêmica essa questão do uso de hormônio, mas existe algum momento em que você tem um sentido no uso da testosterona como uma reposição? Existe, assim, né? A gente tem algumas situações onde a gente tem uma deficiência. Para isso, a gente precisa pesquisar uma série de causas secundárias antes da gente pensar em fazer uma reposição. A gente tem que procurar se o paciente tem alguma doença na tireoide, alguma questão hipofisária. A gente vai dosar essa testosterona, vai dosar outros hormônios, né? Hormônios hipofisários, são produzidos numa glândula que é a hipófise, e vão estar associadas à produção de testosterona de forma secundária. E a gente precisa ver se existe uma deficiência clara, ou seja, a gente tem uma testosterona baixa e a gente vai dosar se esses hormônios também estão baixos e se eles estão normais ou altos, que isso vai definir se é uma deficiência primária ou secundária, para a gente poder direcionar como que vai ser o tratamento, e esse tratamento vai ser através do uso de testosterona. Da reposição do Da hormônio, reposição, né? Exatamente. Entendi. E assim, a gente vê que esse uso vem crescendo. Você é uma pessoa também que está sempre, além da parte da pós-graduação em medicina do esporte, você é uma pessoa muito ligada ao esporte como pessoa, né? Então você convive com muita gente de academia e tudo mais. Você consegue ver, de alguma maneira, alguma explicação para esse crescimento tão expressivo que a gente tem visto ultimamente, Nath? Acho que é um boom de cultura a boa forma, né? As redes sociais postam o tempo inteiro sobre isso. Você na academia, acho que não só na academia, mas no esporte em geral. A gente está vivendo uma juventude que gosta de praticar atividade física, que gosta de correr, que gosta de pedalar, que gosta de ir para academia. Então, por um lado é muito bom isso, porque são pessoas jovens conscientes de que isso é importante, essa mudança de estilo de vida, de hábito de vida, mas ao mesmo tempo tem esse lado que você chega na academia e você quer alcançar aquele corpo ali que está do seu lado, e você sabe que ou não é possível sem esteroide, né, sem hormônio, sem anabolizante, ou que vai ser muito difícil, vai demorar muito. E é justamente essa coisa que a gente estava conversando até antes de começar o podcast. A maioria quer tudo para ontem, então quer um resultado rápido, uma coisa rápida. E a gente sabe, como tudo na medicina, que nada é do dia para a noite, né? Não é no piscar de olhos. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que levou ao aumento de uso de esteroide atualmente, e parece que está cada vez mais desenfreado. E fora o fato de que cada indivíduo tem um biotipo, né? Exatamente. Então, não tem como você, por exemplo, o Cacau esperar ter o corpo do Luiz, eu esperar ter o seu corpo, porque cada corpo responde. Tem uma genética, tem um biotipo. Um biotipo, e às vezes aquela referência do seu lado não vai ser a referência possível para vocês. Também é uma coisa. A gente ainda esbarra também na questão do tempo, né? Às vezes as pessoas têm profissões diferentes, as pessoas elas têm disponibilidades diferentes. Exatamente. Muitas vezes a gente esbarra nisso também, né? Ela falou uma parada muito importante, que a gente está vivendo a fase do micro-ondas, né? Ninguém mais espera o micro-ondas apitar 3 vezes depois que a comida fica quente. Então, Exatamente. As pessoas querem para ontem e elas se julgam muito pelo outro. Então, assim, ninguém respeita o processo. E quando eu aprendi a curtir o meu processo, eu curti quando eu estava gordinho e falei assim, bom, eu quero sair daqui, eu quero ir para lá. Mas eu não podia ficar olhando para o lado, porque se eu me comparar ao outro, eu nunca vou estar satisfeito. Então, eu tenho que me comparar sempre a mim mesmo. Só que as pessoas não estão mais nessa pegada de, poxa, eu vou curtir meu processo. Né? Então, as pessoas estão querendo ter picos assim, de endorfina muito grande. Então, isso está sendo um problema geracional, porque ninguém está satisfeito nem onde está.
Porque as pessoas estão aqui querendo estar ali. Quando elas chegam aqui, elas querem estar em outro lugar. Então tá todo mundo tendo essa crise de ansiedade absurda porque tá todo mundo querendo viver à frente do tempo. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente também estava conversando antes do podcast é a questão de você vai usar. Só que como você vai usar? Sim. Porque, assim, hoje em dia, o que eu vejo, né? As pessoas têm usado a testosterona como se fosse um suplemento qualquer. Como se fosse uma creatina. Uma vitamina. Como se fosse um whey, como se fosse uma vitamina. Você compra na farmácia ou você compra ali com um conhecido? Exatamente. Então, eu acho que o que ainda engloba mais, o que torna tudo muito mais perigoso, é a banalização do uso, né? Sim. É como se eu tivesse, não, mas eu acordei de manhã e vou tomar o meu whey, que tem ali tantos gramas de proteína, e as pessoas têm tratado a testosterona dessa maneira. E a gente tem que entender que a testosterona é um hormônio que, obviamente, tem indicações formais para isso, não é para todo mundo, e que mesmo se você queira usar sabendo que aquilo não é para você, no sentido de necessidade médica, você precisa ter um acompanhamento rigoroso desse uso. Não vou usar como se fosse um suplemento qualquer dentro do meu dia a dia, né? E aí fica a pergunta, né? Assim, tem relação entre o uso de testosterona e o coração? Porque, assim, a gente falou aqui de coração, né? Então, a gente vai focar hoje no coração, apesar de todas as outras coisas. A gente tem que fazer o controle rigoroso por vários motivos, mas focando no coração. Existe, Luiz, alguma relação da testosterona com especificamente alguma alteração cardíaca? Você vê isso? Você costuma, na sua prática clínica, ver pessoas que fazem uso de testosterona? E isso a gente está dizendo de maneira estética, lógico, porque as pessoas que têm indicação de reposição, a testosterona ela não vai ter as mesmas ações porque ela tem déficit de testosterona. A gente está dizendo aquela pessoa, aquele homem, por exemplo, doses que tem uma testosterona, né, de 300 e ele quer chegar em 1.500 de testosterona. 1.500 não, a galera tá batendo 3.000, 4.000, 5.000. Mas você... Eu tava focada no 1.500, agora você já dobrou a meta. Mas a galera tá nisso, porque eu vejo que muita gente não tem nem receptor para isso tudo e a galera não tem. E não tem. E a galera tá assim... Isso é uma coisa até que a gente pode até depois falar, porque você falou que não tem receptor, que a maior parte das pessoas não sabe que por não ter receptor, a testosterona vai virar outra coisa. Exatamente. E a outra coisa, quem usa não gosta. Que exatamente. Né, outros hormônios, e são hormônios que, ao invés de serem hormônios que geram hipertrofia, são hormônios que geram gordura abdominal, geram hiperplasia mamária. Então, a gente já tem... Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, vou para academia, comecei a malhar, eu sou aquela pessoa que malho 2 vezes por semana, mas eu quero emagrecer, eu quero secar, eu quero ficar forte, ganhar massa muscular rápido, vou começar a usar testosterona. Você malha 2 vezes por semana. Exatamente. É o que está acontecendo muito. Você vai transformar isso em quê? O que esse hormônio dentro de você está sendo transformado? As pessoas estão usando hormônio como uma muleta. Mas no pior não é só isso. É porque esse hormônio não vai ser aproveitado como você quer que ele seja aproveitado. Pelo contrário. Sim. Ele vai gerar efeitos colaterais. Aí vai ser aquela pessoa que não sabe porque do nada... Vamos dizer que você parou de malhar. Você malha intenso. Você parou de malhar. Você continuou. Você vai engordar. Você vai ter ginecomastia. Exatamente. Então, isso são coisas que as pessoas, por falta de orientação, não estão vendo. Mas voltando para o coração, em específico no coração, o que a gente observa? O que né, vocês como médicos, dentro da prática clínica de vocês, a gente tem visto... hoje a gente tem métodos, né, diagnósticos também muito mais específicos, que a gente consegue até antever as alterações cardíacas que antes a gente só conseguia depois que isso já tinha ficado muito pior. Mas, então, assim, o que vocês veem, o Luiz pode falar primeiro, depois a Nath, mas o que vocês têm visto na prática clínica de vocês como alterações cardíacas relacionadas ao uso indiscriminado da testosterona? Bom, assim, acho que a primeira coisa para a gente ter essa observação, né, que eu acho que é uma coisa mais recente, né, que a gente
tá tendo um contato maior agora, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito mais do que a gente via 15 anos atrás, por exemplo, né? Então, acho que isso é um problema que a gente ainda vai ter que aprender muito a lidar ao longo dos anos. Mas, assim, falando diretamente do coração, assim como a pessoa usa testosterona para ganhar musculatura, ganhar músculo, o coração também é músculo, né? Então, assim, o coração ele também vai aumentar a massa muscular ali, né? O músculo cardíaco, e isso vai levando a uma hipertrofia, que, ao passar do tempo, o coração vai ficando mais forte, para poder, digamos assim, resposta a essa testosterona, até o momento que ele começa a mudar tanto a conformação dele que ele não consegue mais trabalhar da forma adequada, levando a uma insuficiência cardíaca. Além disso, a gente tem uma série de alterações no que diz respeito a colesterol, né? Então, a gente reduz, às vezes, com a testosterona, os níveis de HDL, aumenta os níveis de LDL. Com isso, a gente aumenta o risco de doença coronariana e também essa questão de a gente aumentar a musculatura, aumentar, digamos assim, o tamanho do coração, gerar hipertrofia, isso pode levar também a arritmias que podem vir a ser fatais. Eu acho que uma coisa interessante, né, porque uma coisa e eu acho que a Nath pode falar melhor, coração de atleta, que é um coração que ao longo dos anos foi treinado. Exatamente. E como o Luiz falou, é um músculo, então todo músculo vai crescer. O coração de atleta, ele cresce de uma maneira. O coração, seja ele por doenças genéticas como a cardiomiopatia hipertrófica ou induzidos por uma dose abrupta e rápida. Porque não é só o seu corpo que vai mudar de 70 quilos para 80 quilos de músculo em um ano. O seu coração vai fazer esse crescimento rápido. Então, assim, qual é essa diferença entre um coração que cresceu e que a gente chama de coração de atleta ou um coração hipertrofiado pelo uso de um hormônio que, a meu ver, a gente pode até assemelhar à cardiomiopatia hipertrófica, né? Pois a gente fala até de uma entidade nova, digamos, né, que é a miocardiopatia por anabolizante, porque não deixa de ser uma insuficiência cardíaca causada pelo uso de esteroide. Mas, pensando assim, pro lado mais médico da coisa, a gente sabe que o paciente ele tá ali e ele pode ter inúmeras causas daquela hipertrofia. Pode ser por uma hipertensão, pode ser pelo uso do esteroide, às vezes a hipertensão causada até pelo esteroide, que é bem comum, né, pela disfunção endotelial, disfunção do vaso. E pode ser uma hipertrófica também, a gente não sabe como é que é a família dele, qual é a história familiar, se ele tem um pai com miocardiopatia hipertrófica e a gente não tem esse diagnóstico, então ele pode ter sim a doença hipertrófica, né, miocardiopatia hipertrófica, ele pode ter um coração de atleta quando ele condiciona o coração para isso, ou seja, eu corro de segunda a sexta, todos os dias, 10 quilômetros. Meu coração está condicionado para aquilo, eu malho 3 vezes na semana, eu estou bem, eu não faço uso de nenhum hormônio, nenhuma suplementação hormonal, e meu coração tem uma certa hipertrofia. Mas aquilo é condicionamento. É o condicionamento fisiológico dele, normal, natural dele. E a gente sabe que se você reduzir ou destreinar a gente sabe que aquilo ali vai melhorar, vai voltar ao normal, digamos assim, do coração. Foi uma pergunta muito feita. Quando eu falei que estava vindo aqui, muita gente falou, pô, cara, pergunta sobre o coração de atleta. O coração de atleta é do atleta. O atleta, ele raramente vai usar hormônio de suplementação. Então, pensa assim para gravar. Então, vai ser um coração que é normal, que ele está condicionado, e a partir do momento que ele para de condicionar, ele vai normalizar. Diferente do uso de esteroide, porque a gente não tem a definição ainda de evidência, né? O que gera toda essa disfunção do coração além da hipertrofia. O que parece que uma das ideias principais é de que a hipertrofia tão rápida do coração, do músculo com o uso de anabolizante, que talvez a microcirculação, né? A circulação que irriga aquele músculo ali, ela não cresce da mesma forma, ela não vai tão rápido assim, não se forma tão rápido como o músculo está aumentando. Então, por isso que talvez gere uma rigidez maior e acabem levando a arritmias, a fibrose, que é a cicatriz do músculo, né? E, consequentemente, a insuficiência cardíaca com disfunção mesmo do coração. Mas eu acho que o principal é entender que pode ter... A gente está falando aqui até para médicos, né, também, que vão assistir esse podcast. Então, eu acho que o principal é a gente conseguir acompanhar esses pacientes. A gente não está aqui para
crucificar ou criticar ninguém. O importante é saber dessas coisas que a gente está esclarecendo. Mas eu acho que o principal é ter a consciência dos riscos, porque cada um sabe de si, mas saber que tem alguém para cuidar disso. O cardiologista para acompanhar, pelo menos. É uma queda livre, mas que o cardiologista pode chegar e falar assim, pelo menos usa um paraquedas para, se precisar, abrir em algum momento. Talvez eu não consiga salvar a sua vida, mas pelo menos a gente ver a doença antes, você entender que tem a doença, que você precisa tratar, que precisa tomar medicações para isso, e aí sim, talvez, entender que é importante parar, é importante fazer a redução repensar, né, do hormônio até parar e repensar sobre esse assunto. Mas o que a gente vê que é muito comum é um uso desenfreado recreativo, que é fácil de uma pessoa que ela está colocando hormônio o tempo inteiro para o organismo e ela não faz um exame de sangue no ano. Então, assim, quantos jovens com menos de 20 anos até que fazem uso de hormônio, mas que nunca foram no médico, nunca fizeram um exame físico, um eletrocardiograma, um exame de sangue. Então, é importante, principalmente para esses, terem um acompanhamento. Então, acho que até para a gente poder diferenciar o que é, de fato, uma doença genética de uma doença ligada ao hormônio ou o coração de atleta por outra causa. E vale lembrar também que os atletas, eles justamente para eles poderem competir, eles passam por exames rígidos de forma seriada ao longo do ano, ao longo da temporada, justamente pelos riscos que... Exatamente. O bodybuilder, né? O atleta bodybuilder, ele tem um acompanhamento regular disso. Então, eles têm um médico ali, o cardiologista, o endócrino, que faz o exame regular, que faz o eco detalhado, que não é um eco normal, é um eco com mais detalhes específicos, né, para a gente encontrar alterações. Então, realmente é diferente até do uso recreativo. E até e os atletas, assim, atletas de outros esportes que não fazem uso também acompanham justamente pelo risco já que a gente tem no paciente que já tem uma disponibilidade, uma genética alterada, né? Às vezes tem uma hipertrófia, alguma coisa assim. E a gente tem já esse acompanhamento justamente para a gente evitar o que acontece, a gente vê de vez em quando acontecer de uma morte súbita dentro de um ambiente de competição. Porque tanto o atleta, né, atleta de endurance, quanto o atleta de força, né, seja ele um bodybuilder, um fisiculturista ou uma pessoa normal, que não é atleta, mas que tem um treinamento de musculação, por exemplo, como você, que malha todo dia, que faz uso de reposição hormonal. Então, assim, a carga no organismo é maior. O atleta, ele vem preparado, o coração do atleta, ele cresce, é feito de maneira progressiva. Isso que a Nath falou, de que às vezes, quando você tem uma hipertrofia muito rápida, a parte da microcirculação não acompanha, e esse é um dos principais suspeitas de que por isso que acontecem esses problemas todos com quem tem quem faz uso da testosterona, mas também é um dos principais mecanismos em pessoas que têm cardiomiopatia hipertrófica. O coração cresce muito rápido e aí você não tem a microcirculação acompanhando, você gera pequenos focos de isquemia ali, né, pequenos focos de cicatriz que vão gerar arritmia ali dentro. Essa pode ser uma das hipóteses a ser levantadas no uso da testosterona. Mas o atleta, o atleta de performance, ele é acompanhado. Ele passa pelo eco, ele passa por um cardiologista. A Nath, por exemplo, ela é cardiologista, né, da equipe do Vasco também. Ela faz a avaliação dos atletas de categoria, né, que estão entrando no começo da carreira. Você tem uma avaliação eletrocardiográfica e aí, a partir disso, tem uma avaliação. Alguns pacientes precisam fazer exatamente para serem estratificados quem tem mais risco ou não. Então, por que a gente acha que a gente vai estar na academia, vai usar uma medicação que causa tanta alteração e a gente não vai passar por um acompanhamento? Né? Você pode ter uma doença de base e você não sabe, você pode ter uma cardiomiopatia hipertrófica, você pode ter uma cardiomiopatia já dilatada, um gene para cardiomiopatia dilatada, e aí você está sobrecarregando ainda mais, ou seja, você está antecipando
uma doença que você teria talvez bem mais para frente. E aí, jovens de 20, 30 anos que têm a genética para isso, faz uso de testosterona, pega e sobrecarrega o coração. Porque qual é o mecanismo da sobrecarga do coração? Ele cresce, 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 e aí vai respondendo à hipertrofia. De repente, ele não consegue mais responder tão bem, e aí ele dilata. E aí, quando dilata, você já está numa fase de insuficiência cardíaca, e aí é irreversível. A sua pergunta sobre se é ou não reversível, depende. Vai depender do depende ponto. quando você parou, depende quando você... Se você chegar numa insuficiência cardíaca, aí é irreversível. A gente não irreversível no sentido, não importa o que você fizer de parar a medicação, que você não vai ter, os efeitos estão ali, o coração ele já dilatou. Depois que o coração dilatou, não existe mais volta. Aí eu acho que você pode falar até um pouquinho sobre a sua né, o que você faz lá no Vasco, de avaliação, que na verdade todos os cardiologistas de categoria de base e fazem essa pré-avaliação. É uma avaliação de exame físico, né? De conversa sobre isso, sobre a história do atleta, história de morte súbita na família, para poder investigar isso melhor, o eletrocardiograma, a avaliação como um todo, ectoscopia e exame físico, e exames complementares, para paciente precisando de um ecocardiograma de esforço, uma ressonância, o que for necessário para a gente conseguir investigar isso com mais detalhe e conseguir excluir cardiopatias que possam gerar malefícios para ele durante a alta performance, durante o exercício físico, né? Existe algum exame, né? Existe algum exame que, para as pessoas que fazem uso de testosterona, de hormônios no geral, que possa avaliar se aquele hormônio já está fazendo alguma alteração cardiológica? A gente consegue saber isso? Assim, a gente tem... quando vai avaliar um paciente assim nessa condição, né, a gente tem que começar com o básico, né? Primeiro, entender, né, qual foi o motivo que levou ao uso, né? Examinar o paciente, a gente vai ver como é que está a pressão do paciente, que isso é uma das primeiras coisas que a gente consegue perceber. O paciente tende a subir a pressão, né? Então, às vezes, o paciente às vezes está usando testosterona e não tem essa percepção, até porque a hipertensão, grande parte das vezes, diria que 80%, 85% dos casos, é assintomática. Então, a pessoa não tem noção que aquilo ali já está sendo um mecanismo de resposta do coração à testosterona. Depois, obviamente, nos exames de sangue, a gente tem algumas outras coisas que a gente consegue avaliar, né? A gente vai avaliar o lipidograma, né? Para a gente poder ver como é que está a resposta do colesterol. A gente tem outros exames no exame de sangue que a gente pode solicitar, às vezes um BNP, que é um exame que a gente avalia, digamos assim, um grau de distensibilidade do coração e como que isso está afetando, né? A partir do momento que ele se altera, a gente começa a pensar em algum grau de insuficiência cardíaca, mas isso já é uma coisa mais em fase mais avançada, né? E os exames de imagem que ajudam a gente a ver, né? O ecocardiograma, a gente tem uma avaliação que é o strain, que ela ajuda a gente a ter uma percepção, digamos que uma previsão do que pode vir a acontecer, a gente já consegue ver essas alterações. O eletrocardiograma também mostra alguns sinais, né? A gente consegue ver já no eletrocardiograma, que é um exame simples que a gente faz na consulta ali com o paciente, que a gente tem ali uma suspeita de que o coração ele está ficando mais forte, né? Está mais hipertrofiado. E a gente consegue ter uma avaliação rápida, teste de esforço, a gente consegue ver também se a gente vê alguma arritmia, digamos que diferente, o Holter também mostra isso pra gente. Então, assim, todos os exames, eles vão dando indícios pra gente de que isso está alterando. E a ressonância, obviamente, que é um exame que tem uma avaliação também mais detalhada. Mas cada exame cardiológico, ele mostra pra gente uma das alterações possíveis, né? É como se fosse uma coisa que vai levando alterações passo a passo e cada passo a gente consegue acompanhar em cada exame complementar cardiológico que são necessários nesse acompanhamento. Então, esse seria, no caso, por exemplo, o cara leigo falou assim, pô, quero fazer uso de hormônio,
Então, esses seriam os exames que qualquer um teria, o básico para ele falar assim, bom, beleza, eu tenho que me monitorar por isso. Não todos esses exames, né? Esses exames, assim, mas basicamente, se a gente for pensar nessa situação, a pessoa, quando vai numa avaliação cardiologista, ele tem que ter um eletro para a gente poder ter pelo menos uma noção de como que é esse coração, os exames de sangue e um ecocardiograma como básico nesse pré, né? Eu acho que um paciente que faz uso de testosterona, E aí- o ecocardiograma pré, e quem faz uso de testosterona, um ecocardiograma com estranho, hoje é fundamental. Isso ninguém sabe, porque muita gente fala, eu fiz um ecoduplo de carótida, daí tá tudo tranquilo, entendeu? Então, assim, muita gente não tem ideia desse aprofundamento. E eu conheço pessoas que me fizeram perguntas, quando eu disse que vim aqui, que fazem uso de hormônios já há 12 anos. Então, assim, vocês vão ter muito trabalho daqui a um tempo. Então, Eu isso que vejo o Luiz isso. falou no começo é verdade. Assim, como é uma coisa muito nova, existem alguns pacientes que já evoluem muito rápido, mas a gente não sabe exatamente como isso vai ser no futuro, a longo prazo, né? Qual vai ser o impacto disso a longo prazo. E aí, só voltando rapidinho à questão do eco de strain, que eu acho que é importante a gente explicar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas não aconteceu nada. Eu fiz o eco e meu coração de tamanho normal. Exatamente. Ele, né? O médico falou até que ele tá um pouquinho mais grossinho, mas ele funciona bem. A função do coração é normal. Eu acho que em todo eco tinha que ser obrigatório o strain. Mas não é assim. Então, para você entender o que é o strain, é mais ou menos a avaliação da contratilidade do coração, ali durante o ecocardiograma. E a gente avalia, os primeiros sinais são a perda do relaxamento do coração. Então, todo mundo acha assim, meu coração não tá fraco, tá ótimo. Não, porque quando ele não tá fraco, e se ele estiver fraco, é porque tá muito avançada a insuficiência cardíaca. O principal que começa antes é o coração parar de relaxar, porque o coração ele precisa relaxar para receber o sangue, para depois ele contrair, e a força ele jogar o sangue para o resto do corpo. Então, esse relaxamento, quando ele é perdido ou reduzido, ele também não recebe tanto sangue assim quanto deveria. Então, você imagina um coração com um músculo já muito hipertrófico, que ele não consegue relaxar o que deveria para aumentar ali a cavidade de receber sangue, o tanto de sangue que ele precisa para irrigar toda a massa muscular que foi criada, né? Que foi criada, e aí ele conseguir só receber essa quantidade de sangue pela metade. Entendeu? Posso entrar numa outra pergunta, já que você falou Pode. do coração? Muita gente pergunta sobre a atrofia do miocárdio. Muita gente, foi a segunda pergunta que mais me fizeram. Olha só, Cacau, que parada é essa que todo mundo fala que quem faz uso de hormônio vai hipertrofiar o miocárdio. E muita gente não sabe nem o que é o miocárdio, só sabe que ele fica no coração. Né? Mas é basicamente o coração. É o terror da galera, entendeu? Então todo mundo fala, pô... é o coração. O miocárdio é o músculo do coração. Então, ele hipertrofiar nada mais é que o músculo do coração crescer, o coração crescer. Então, isso vai acontecer. Não tem jeito, porque é um músculo. E regride. Vamos lá. Depende do... A gente não tem... A gente volta para aquela conversa do começo, que depois chegou num certo grau, depois de uma volta. certa fase, a gente não consegue regredir. Mais. A gente tem medicações, sim, que a gente sabe que em todas as insuficiências cardíacas, em todos os tipos de insuficiência cardíaca, né, as causas a gente tem medicações para isso que tentam controlar a insuficiência cardíaca. E que às vezes recupera alguma coisa da função, mas voltar ao normal não volta. Tanto que essas medicações, elas não são retiradas. Se você descobriu que está com insuficiência cardíaca com 40 anos e mesmo que você recuperou algum grau de função dali, você vai usar essas medicações para o resto da sua vida. Porque grande chance de você tirar essas medicações e voltar a ter aquela disfunção toda importante que você tinha antes. E isso também não é uma garantia. As medicações, elas melhoram, mas nem sempre. Então, é um risco. Então, regredir? Não regride. Depende muito. Tem uma frase que muita gente usa que só quer saúde quem tá doente, né? Exatamente. Isso mas é verdade. A gente só percebe que quer saúde quando tá doente. Eu faço muito, assim, quando eu vejo pacientes, assim, no consultório, eu faço muito analogia, assim, pra pessoa entender. Quando a gente pega um elástico novo, né? Que a gente coloca cada vez ele numa tensão maior, ele vai estendendo até o momento que ele arrebenta. Isso. É mais ou menos o que acontece, né? Ele vai ali
distensionando, distensão, até o momento que arrebenta e a gente não tem volta, né? E aí a gente... E é essa fase que dilata, entendeu? Porque o coração não vai explodir, arrebentar. Mas ele vai dilatar e não vai voltar ao normal. E aí ele fica aquele coração bobo. Que aí você vê aquelas pessoas que sentem falta de ar, que aí não contrai. Aí o coração perde a capacidade de contração. E aí você, a depender do grau, né? São vários graus de insuficiência cardíaca, mas você tem uma dificuldade de fornecer o sangue com oxigênio para o corpo para que ele funcione corretamente. Então, aí começam os sintomas associados à insuficiência cardíaca. E é importante que isso chegue para as pessoas não como uma crítica, mas como uma alerta de que você faça esse acompanhamento, já que você quer fazer o uso do hormônio, você faça esse acompanhamento de maneira regular, séria, com médicos sérios, né? Isso eu acho que é o mais importante, não é com qualquer pessoa, são médicos sérios que fazem avaliação, fazem ecocardiograma com strain, vão fazer uma ergospirometria para ver se você, ao invés de performance, porque né, a ideia é o uso da testosterona, na verdade, a ideia é a performance. Só que em determinado momento, quando o coração começa a perder a função, você já começa a perder a performance. Então, você faz o acompanhamento, até antes, você faz o acompanhamento com a ergospirometria e você vê esse declínio da capacidade funcional. Então, assim, é importante para que não chegue no nível de uma insuficiência cardíaca. Porque a insuficiência cardíaca, a morte súbita é mais complexo, porque a morte súbita não é uma coisa progressiva. Você pode ter um coração estruturalmente normal, daquele ponto de vista do eco que a gente falou, um eco normal, uma discreta hipertrofia, e mesmo assim ter uma morte súbita associada a isso. Mas ao ponto da insuficiência cardíaca é o último estágio. Até chegar nesse último estágio, você teve muita chance de mudar o roteiro. Então, assim, quero fazer uso? Faça de maneira consciente, não compra como se fosse água na farmácia, como se fosse uma balinha que você tomou hoje. Eu acho que o recado maior que a gente quer fazer, trazendo esse tema em discussão, é deixar a pessoa ciente de que existem riscos. Existem riscos e existem consequências. E antes de falar sobre a consequência, na verdade, eu queria te perguntar qual foi o que a testosterona te trouxe de bom, porque né, tem que ter um motivo para que a gente faça o uso de uma coisa que tenha risco, né? Eu acho que tudo tem que ter um motivo. E se você, como tudo na vida, se você está fazendo uso é porque te trouxe alguma coisa de bom. Então, assim, o que te trouxe de bom o uso do hormônio? Vamos lá. No começo, me deu muita performance, me deu muito foco. Eu aprendi a ser muito mais focado nos meus treinos, mesmo porque foi um incentivo a mais para eu estar na academia, né? Então, eu não podia faltar um treino. Eu parei de beber, fiquei 2 anos sem beber, sem botar uma gota de álcool na boca. Então, foquei muito na minha alimentação. E com isso, você vê o espelho, né? Eu acho que a maior motivação é o espelho. Não é nem a balança, né? Porque a balança, ela mente muito, né, para você. Sim, Você pode estar mais retido, você pode estar mais seco e tal. Então, assim, eu digo que eu só posso treinar uma vez na semana de camiseta. Porque você, de tanto se olhar no espelho, você começa a ver a mesma coisa. Então, eu não me olho tanto no espelho, até mesmo para eu não ver muito o meu resultado. Porque se você olhar todo dia, você não vê resultado nenhum. A verdade é essa. Você foca muito na sua configuração. Então, assim, hoje meu treino é muito focado em força, em levar um treino até a falha. E isso me beneficiou em tudo, porque eu tiro disso a minha vida. Então, eu foquei mais no meu trabalho, porque eu tirei do treino uma coisa que eu não tinha foco nenhum. Eu passei a ter mais rotina, né? A vida é feita de muita rotina. Eu passei a ter muito mais foco em mim. Eu passei a me amar muito mais. Que se você não tem amor próprio, você não consegue ter amor por nada, né? Então, acho que tudo tem muita questão da autoestima, né? Com certeza, associada. Total. Agora, pelo outro lado, né? Outro lado médico, porque quem está na academia, eu acho que vê a parte estética realmente e vê, às vezes até deseja, né? Aquele corpo, às vezes até se pergunta, será que eu não deveria também
porque eu gostaria de ter, né, um pouco mais de perna, um pouco mais de bunda, um pouco mais disso, daquilo. Agora, vocês já pegaram algum paciente que fez uso de hormônio que perdeu o timing, vamos dizer assim, que chegou no extremo? Vocês já tiveram algum contato com um paciente que já teve um desfecho ruim do uso de esteroide? A gente tem contato. Eu acho que realmente é muito menos frequente do que numa academia, porque a gente não vê tanto isso em academias em geral, mas porque eu acho que pega muito no início da doença ainda como um todo. Mas a gente vê muito em hospital, né? Que a gente está vendo o que vem debaixo da ponta do iceberg, né? Então, a gente pega insuficiência cardíaca por uso de anabolizante, que precisa listrar para transplante, que fica grave e que com risco de vida importante. Então, é difícil a gente julgar, mas ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa que tentou usar essa suplementação para alcançar algo estético ou algo que se sinta bem momentaneamente e depois enxergar a outra face da moeda, que é essa de gravidade, que eu acho que só quem ou esteve internado por isso ou nós que lidamos com isso, acho que diariamente, é que sabemos, enxergamos ali o dia a dia do quanto é sofrido, né? Da dificuldade de conseguir pensar em transplantar um paciente jovem que poderia estar com o coração normal e não precisando de nada disso, entendeu? Então, existe realmente esse lado da moeda ruim, que eu acho que precisa ser mais passado cada vez mais para as pessoas que usam, porque não é o dia a dia delas, realmente, elas não veem isso com frequência, como a gente vê, e quando a gente vê, a gente fica muito triste. Então, acho que... Eu acho que, assim, complementando o que a Natália falou, né, a gente passou a ver também mais gente infartando mais jovem, né? Sim, com certeza. É um outro fator, né, que às vezes a gente sempre pensa que aquilo não vai acontecer com a gente, né? A gente sempre te olha, vê o outro acontecendo, isso não vai acontecer comigo, né? Então, acho que esse alerta tem que ser dado, né? E também a gente vê como que isso às vezes vai levando a pessoa a aquela sensação de que aquilo ali faz tão bem para ela, que eu já vi em alguns casos, né, no hospital, a pessoa em fila de transplante falando que se saísse do hospital ia voltar a usar anabolizante. Então, a gente tem que ver como que a gente pode informar as pessoas, como que a gente pode trabalhar isso numa forma de as pessoas terem a noção da gravidade que é a partir do momento que a gente desenvolve uma doença cardíaca e acho que principalmente o que a pessoa passa a sentir a partir do momento que ela tem aquela doença, né? Os problemas que ela passa a ter a partir do momento que acontece um infarto, acontece uma insuficiência cardíaca. E isso fala muito também, acho que a nossa reflexão como médico e os médicos que trabalham com isso, de alertar todos os riscos antes de poder prescrever, para a pessoa ter a noção, pelo menos assim, as cartas do jogo são essas e a gente vai trabalhar com isso aqui, esses são os riscos, né? Que é uma coisa a se pensar. Porque eu acho que é aquilo que a gente está falando. Eu entendo que quem está do outro lado não vê o que a gente vê. Mas quando a gente vê, é muito doído. Você vê, é muito, muito sofrido. Você olha e fala assim, meu Deus, mas não é possível que uma pessoa tão jovem que a gente vai ter que transplantar por isso, entende? Acaba que entra dentro de um cenário que você fala assim... E às vezes a pessoa fala... Ele criou o mal dele. É mais do que ele criou o mal dele. É porque esse mal em específico, ele poderia ter sido evitado. Esse em específico, ele poderia. E as pessoas estão ignorando que isso acontece. Porque elas não veem, elas não estão dentro do hospital, vendo jovens sendo transplantados por conta de uso de hormônio. Então, não é a realidade. Só que o problema
é que quando a realidade chega ou se chega, já é irreversível. Então, assim, a gente quer criar a cultura de que a pessoa tenha que entender que, ok, eu quero usar, mas você sabe os riscos, você sabe como talvez tentar se proteger e você está sendo acompanhado para que você saiba parar. Porque é importante saber parar em tudo na vida, mas nesse quesito é muito importante, porque quando chegar, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta no sentido de, depois que o seu coração já cresceu e já dilatou, você vai virar um paciente crônico. Você pode não transplantar agora, mas você, com 40 anos, vai fazer uso de medicações, 7, no mínimo, medicações, durante anos, para poder tentar tratar uma insuficiência cardíaca que vai te limitar naquilo que você mais gosta de fazer, que é malhar. Entende? Então, é essa cultura que talvez seja muito necessária. Você entender que, ok, cada um tem seu próprio livre-arbítrio. Cada um tem as indicações clássicas, né, de reposição hormonal. A gente entende a necessidade e todos nós somos seres vaidosos e no sentido de que a gente gosta de se olhar no espelho e ver. Se sentir bem, né? Se sentir bem. Só não pode ser maior do que o restante das coisas para que não chegue, por exemplo, no nível de uma pessoa que está na fila do transplante, está esperando um coração, que é uma coisa raríssima. O coração é um dos órgãos mais raros que tem para a gente transplantar, senão a gente transplantava para caramba. E fala que depois que recebeu o coração ainda vai voltar. Ou seja, ele prejudicou um coração, agora ele vai prejudicar o outro, que ele demorou um tempão para receber. A gente tem que entender e trabalhar isso dentro da gente, psicologicamente. Sim. Né? Acaba tendo um distúrbio de imagem, né? Sim. A pessoa se enxerga ali e ela não se enxerga que nunca tá bem. Então, acaba enxergando isso, né? Então, ela pensa que, eu vou transplantar, vou ficar bem, eu vou me olhar, vou querer usar de novo, porque eu nunca vou estar bem. Então, eu acho que... Aí a gente vai para uma outra etapa, né? Que é um acompanhamento multidisciplinar, com psicologia, com cardiologia, com todo mundo, para poder tentar fazer com que essa pessoa compreenda a gravidade da coisa e o malefício que vai fazer de voltar a usar o hormônio. Eu vejo hoje que muita gente nunca foi notada na vida. Né? A gente está falando muito de ego aqui, né? Sim. É puro ego, né? Então, as pessoas nunca foram notadas. Aí o cara entra para academia, ele começa a fazer uso de hormônio, ele começa a ser notado. Se sentir bem, né? Se sentir bem. Exatamente. E, às vezes, ele não sabe onde parar. Ele perde a mão do freio. Sim. E ele, às vezes, vai num... Eu tô te falando porque eu também já perdi a mão há um tempo atrás. Quando você começa, e depois você tem que fazer um trabalho com você mesmo e falar, caramba, olha onde... Assim, até a endócrina que eu tava me consultando, ela falou assim, pô, Cacau, tá perdendo a mão. Então, pô, cara, para com isso, porque tu não precisa nem disso, tu não vai competir, você não é atleta. Então, cara, pra quê? Aí você faz uma autorreflexão, coisa que muita gente não faz, você fala, pô... E a volta é doída. É doída, porque você tem que regredir. E você tem que voltar para um lugar onde você já tinha passado. Aí é a mesma coisa que você regredir no seu treino. E o bem-estar que você estava sentindo antes. Exatamente, não. As pessoas choram porque a gente só está falando de ego. É puro ego, puro ego. É a mesma coisa quando uma mulher que tem um problema muito sério de vaidade, bota um silicone, vamos botar aí, e ela fala, caramba, eu nunca... às vezes as pessoas não estão nem aí para ela. Porque a verdade é que as pessoas não estão nem aí para você. As pessoas te olham e vão te julgar em 2 segundos. Sim. 1 segundo e meio, uma mulher julga a outra. Né? Ela passou no shopping, ela olhou, ela vai julgar a roupa, o tênis, o sapato, o brinco e tal. Então, assim, e depois ela vai ver outra e acabou, aquela que passou já era. Né? Então, só que as pessoas estão com esse problema dentro delas. Essa preocupação o tempo inteiro de mim, do que estão achando da minha imagem. Exatamente. Porque não é nem de mim, né? Na verdade, ninguém nem te conhece. Ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Então, assim, as pessoas estão com um problema muito grande do seu eu interior. É o eu ferido. Então,
E assim, as pessoas perdem a mão desse freio e elas vão numa constante, aí param de fazer exame, param de não sei o quê. Aí, como a cabeça tá meio ruim, a pessoa chega em casa à noite, bebe uma tacinha de vinho e fala, pô, uma taça de vinho não faz problema, não tem problema nenhum. Né? Aí daqui a pouco a pessoa tá bebendo uma garrafa e tá fazendo uso de hormônio. Né? Então, assim, aí daqui a pouco tá comendo um monte de porcaria. Aí toma remédio pra dormir. Aí toma remédio pra dormir, toma remédio pra acordar. Pra treinar. Exatamente. E assim, vira uma cadeia. Né? Eu digo porque eu vejo isso acontecer, né? Muita gente hoje tomando um monte de remédio sem necessidade alguma. E você não tem um médico hoje que você chega assim, tô generalizando, tá? Mas você vai chegar no endócrino hoje e você fala assim, pô, cara, tô me sentindo mal, pô, não sei o que. O cara fala, pô, vamos fazer um exame de hormônio, vamos fazer teu hemograma com isso, aquilo, beleza. Aí o cara fala, pô, tua testosterona tá em 300, irmão. Pô, vamos subir isso. Vamos não sei o quê. E assim, eu vejo que a galera que está ganhando dinheiro com isso também vai empurrando, vai botando e tal, e não anda o cara, às vezes, para um psicólogo. Fala, irmão, tá precisando de um psicólogo. Na verdade, é isso. No caso, agora o que você precisa mesmo é acertar a cabeça. Acertar a cabeça. E tá todo mundo querendo achar um culpado para a cabeça ruim. Né? Porque nunca tá bom. Por isso que você vê um país com excesso de pessoas fazendo cirurgia de beleza, né? Não sei o quê. Eu acho que é aquilo que você falou, né? Todos somos seres egocêntricos. Vaidosos. Muito. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente querer se ver bonito, tá tudo bem a gente querer se sentir bonito. Eu acho que a partir do momento que você se sente bonito, bem, isso muda tudo ao seu redor. Isso é ok. O problema é o freio. O freio e... O problema é o quanto custa isso. O quanto custa também. E você entender que não é só, porque é isso que você falou, se você não tratar, por exemplo, né, se você não tiver um acompanhamento psicológico porque você não está conseguindo se ver de uma maneira, você começa a transformar o que é simplesmente não gosto de uma gordurinha aqui em um distúrbio real. Né? Porque a gente nunca vai se achar, você pode ver, emagreci. Não, mas tá faltando um negocinho aqui. Nunca tá bom. Não, nós somos os eternos insatisfeitos. Então, assim, a procura da beleza é genuína. Eu acho que todo mundo gosta de ver o que é belo, né? Essa é que é a verdade. Todos gostam, né? Quando você vê um homem bonito, uma mulher bonita, você gosta. E a gente gosta de se ver bonito. O problema é o limite, o problema é o que está em volta daquilo que está te levando a procurar essas outras coisas, porque é o que você falou. Você não vai conseguir parar, é uma ascensão. Eu estava aqui, eu tinha tanto de músculo e agora eu quero mais músculo. Onde é que é o limite? Então, assim, o porquê que eu estou fazendo isso, né? O que está me gerando, às vezes está lá atrás, tá? Numa dificuldade de aceitação pessoal, ou eu sou uma pessoa que antes eu não chamava atenção, agora eu passei a chamar atenção, quero chamar mais atenção. Não sei. Eu acho que é um conjunto de coisas que a gente tem que analisar e, principalmente, a gente tem que entender que, a partir do momento que a gente começou e quis seguir por esse caminho, é procurar pessoas sérias. Procurar... Perfeito. Dentro de uma medicina muito séria, ninguém vai virar para você e vai falar, olha só, isso é real. Você vai fazer, você está com 500 de testosterona, vamos chegar em 1000. Isso não vai ser, mas você, não, mas eu quero usar, eu sei meus riscos, você me explicou, tá tudo certo. Então, daqui por diante eu vou ter um acompanhamento com endócrino, eu vou ter um acompanhamento com cardiologista do esporte, vou fazer meus exames regulares, vou ouvir quando ele me falar que é para eu parar. É importante, isso também não adianta o médico virar e falar assim, olha, você tem que parar. E você fala, não quero. Então, é você entender que isso não é a água que você toma todo dia. Quem vive de testosterona vive de aluguel. Tá sempre devendo? Tá sempre devendo? Não, é um corpo alugado, não é seu. As pessoas não entendem isso, porque aquilo não é seu. Se você fizer isso de uma maneira consciente, essa é que é a verdade. Não foi o seu personal que te prescreveu o mesmo que... Geralmente é. Cacau, o que você usa? Peraí, eu uso isso. Então, peraí. Mas hoje em dia tá assim. E sabe o que eu vejo que falta? O que ela falou, a Nath falou. Ela falou assim, pega um cara desse e leva lá onde é que é o hospital que transplanta coração. Tem vários aqui. Leva o cara lá primeiro e fala assim, irmão, olha só, deixa eu te falar um negócio. Você quer fazer uso?
ó, acontece, e tem um risco de acontecer isso aqui. Porque quando você vai no INCA, você fala assim, caramba, brother, a realidade dessa galera é outra. Né? Então, assim, quando você vive uma realidade completamente diferente e você vê aquela realidade, é porque ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Então, assim, é muito fácil... E quando vê, fala assim, saiu na mídia que fulano morreu. Tá bom, fulano morreu. Pô, fulano morreu. E o fulano... Como morreu fulano? Foi morte súbita? Ou o fulano ficou internado 30 dias no hospital tentando... um transplante, dependente de várias drogas, várias medicações venosas, ficou entubado, ficou grave, sofrendo. Então, assim, aparece só, o fulano morreu, ou, o ciclano passou mal. Mas, sabe, na academia, fulano passou mal. Tá internado? Não, mas já tá bem, já. Mas você vê ali, vê na pele, acompanhar isso no dia a dia, ou você estar naquela situação, graças a Deus eu nunca estive, mas a gente vê muito, né? E a gente cria um vínculo também com o paciente, conhece a história dele, exatamente. Né? Exatamente. É sofrido. Você não chega em casa e deixa aquilo na porta de casa e entra. Às vezes você deita na cama e fala, meu Deus, velho, aquele cara... A insuficiência cardíaca ela é uma doença que ela é sofrida. É sofrida. É uma das doenças crônicas, eu acho que mais triste, porque ela é sofrida. A gente costuma falar que ele é o câncer da cardiologia, praticamente. Porque... Você sente falta de ar, você não consegue tomar seu banho, você não consegue botar sua roupa, então, são coisas sofridas. É sofrida pros vovô de 90 anos, de 80, etc. Mas você imagina quanto não é sofrido por um cara de 40 anos, que teria 30. Ali de vida útil forte, 50 anos a mais. Então, assim, é uma coisa a se pensar. Não é, ninguém está aqui para criticar quem prescreve, criticar quem usa. A gente está aqui para alertar que é uma coisa a se pensar, a cuidar, a estar atento a ser visto. E assim, a clandestinidade está crescendo muito, porque como você não tem uma regulação, você vê o lado clandestino disso absurdamente crescendo. E laboratórios sendo crescendo. Mas eu acho que a consciência... que nesse caso é uma consciência individual, de você olhar e falar assim, tá bom, eu quero usar, nada vai me convencer de que eu não devo usar. Custa o que custar. Custa o que custar. Ok, eu vou fazer direito, então. Faz direito. Entendeu? Não vai perguntar pro seu amiguinho o que ele tomou. Não vai... Faz uma avaliação antes. Faz dosagem de hormônio. Às vezes você precisa mesmo, mas tem gente que realmente precisa. Às vezes tá lá, a pessoa não consegue malhar, tá fraca, tem um hipogonadismo, que não é a maior parte das pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar. Em porcentagem deve ser 5%. Ter uma testosterona de 300 não é uma indicação clínica de reposição. Isso precisa ser dito. Não precisa ser dito, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu fui e minha testosterona estava em 300, mas se você sente alguma 300 coisa... 300 não, 400 já... Mas se você estava sentindo alguma coisa, não, mas eu sou homem, minha testosterona tinha que estar no mínimo 1.500. Então, assim, é entender isso. Não, entender também o porquê, que assim, as coisas que a gente pode fazer antes de a gente pensar em começar a Exatamente. Porque pô, não adianta a pessoa querer fazer isso, a pessoa dorme mal, a pessoa não se exercita, come mal. A pessoa come mal, e aí vai achar que a testosterona é o remédio mágico que vai resolver todos os problemas, né? E não é. E olha só, olha o que tem acontecido dentro das academias. Você vê 80% da galera que faz uso de testosterona com o mesmo corpo, sem evolução alguma. Não tem evolução. Por quê? Porque não sabe nem treinar. Não tem a filosofia de treino. Não tem. E assim, eu vejo muito isso, eu boto meu fone e me desligo porque eu falo, cara, é triste. Tem pessoas que não têm noção do que é treinar. Não tem noção mínima. E estão ali fazendo uso constante de testosterona. E sobrecarregando o organismo, que você vê que o organismo não está nem fazendo o uso daquela testosterona livre que está circulante. Não usa. Não tem como, porque o cara não está levando o músculo, não está fazendo treino no músculo. Então, assim, é triste isso. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, assim, eu ia falar que, assim, essa questão também que a gente estava falando antes, né? Eu acho que, somando o que o Cacau falou, né? A gente vale... Hoje em dia, a gente... eu acho que com as redes sociais, a gente... Um comentário, assim, que falou análise de um segundo e meio que vai e passa, hoje ela fica, né? Você tem ali a rede social, as coisas, elas ficam, e a gente valoriza muito mais, por exemplo, se chegar hoje,
10 pessoas te elogiarem, uma pessoa falar alguma coisa mal de você, o que vai te incomodar? O que vai ficar ressonando no seu ouvido? Quem falou mal. Não vou nem lembrar que a pessoa falou bem. Exatamente, você pode receber 10 elogios. Uma casa coisa pensando ruim, no que a pessoa falou de e aí isso, a pessoa vai se guiando por isso. Então, pô, se 10 pessoas falaram assim, não, você emagreceu, não sei o quê, uma pessoa fala, pô, você tá mais fraco. O cara vai e fica com isso na cabeça e começa. Pô, você tá anêmica? Mas você tá anêmica? E isso vai também perpetuando nessa nossa distorção da nossa imagem, né? A gente, como a gente vive hoje o tempo todo ligado em tudo, conectado de alguma forma, e as coisas elas ficam registradas, né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão ali e elas vão comentar porque para gerar engajamento, não sei o quê. E no final das contas isso vai gerando, ainda mais para quem fica muito exposto, né? Tipo, quem influencia digitalmente as pessoas, tudo isso. E com isso a pessoa vai procurando métodos para estar cada vez mais bonita, cada vez mais segura de si. E isso vai gerando esse mercado que, querendo ou não, é um mercado também muito financeiro, né? A gente tem que entender isso e isso é importante a gente entender também, né? Porque isso é o que dá mais dinheiro hoje, né? Do que do ponto de vista estético. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai procurar uma solução mágica, né? Isso a gente tem que falar em todos os sentidos, né? Não só na testosterona, mas com uma série de outras coisas, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento e entender que os caminhos, eles são... Você tem um caminho mais longo a ser percorrido, que dá mais trabalho. Ninguém quer isso. A verdade é essa. Ninguém quer. Todo mundo quer o micro-ondas. Ninguém quer esperar o micro-ondas apitar a terceira vez para tirar o prato. Agora, a gente poderia ficar falando, acho que aqui para sempre, né? É um tema muito vasto, né? Enorme. É um tema novo, é um tema polêmico. Não, vai ter polêmica ainda. Mas, tem grandes... Desculpa te cortar, doutora, mas hoje você tem um monte de especialista em vídeo de 30 segundos. Também tem isso. Você criou um monte de gente que é especialista em vídeo de 30 segundos. Eu vi um vídeo que virou minha... Não, aquilo ali acabou. A tua teoria, o que você me explicou tudo aqui por 1 hora, acabou porque eu vi um vídeo de 30 segundos do cara que falou que me agradou. Cara que falou que o coração... Que o coração não, regride. filho, isso daí regride e acabou. Esquece isso, filho. Não, você não... Por isso é importante. Eu acho que a mensagem principal, né, assim, é que a gente tem que achar, é aquele negócio que a gente estava falando, né? Você vai procurar quem vai te dizer o que você quer ouvir. Exatamente. Isso é fato, né? Igual você falou. Você tem que ficar 60 dias sem malhar. Vou no outro, você tem que ficar 60 dias sem malhar. Vou no outro, você tem que ficar 30. Não, eu vou no de 30. Eu vou no de 30. O de 30 falou... 3 pessoas falaram que são 60, mas uma disso que você quer ouvir, você segue nela. Então, esse cara é metade do tempo, esse cara é mágico. Não faz isso. Vão atrás, né? Vá atrás de pessoas que tenham conhecimento. Atrás de pessoas que tenham formação. Atrás de pessoas que se atualizam sobre o tema. Esse eu acho que é o principal. Não fazer sozinho e ir atrás disso. E como a gente não pode ficar aqui falando para sempre, eu acho que a gente, né, pode ir caminhando para o final. Imagino que várias pessoas, igual você falou, te perguntaram várias coisas. Existem, assim, pelo menos 3 perguntinhas, que eu acho que a gente não vai conseguir fazer muito mais do que isso. Mas existe alguma dúvida que você gostaria de tirar do outro lado, né? De quem não é o lado que vê as consequências e até que a gente possa usar para poder orientar as pessoas em matéria do uso indiscriminado Bom, todo mundo foi pelo mesmo caminho. Todo mundo foi pelo mesmo caminho, que é como eu faço para baixar meus hematócritos, que é o sangue começa a engrossar quando você faz o uso de testosterona, o sangue engrossa e as pessoas falam, como é que eu vou fazer para baixar isso? Eu posso, o cardio vai me ajudar em alguma coisa, o cardio é necessário para quem faz uso de testosterona. Qual a intensidade desse cardio? A gente pode falar intensidade, não sei, porque a minha intensidade não vai ser a mesma que a sua, que não vai ser a mesma que a dele, mas é o que as pessoas perguntam muito sobre a atrofiação, que a gente já falou muito sobre ela, sobre o sangue engrossar, né? E o que eu faço para isso não engrossar? Não usar. Você estava perguntando e eu tô não usar. Não tem como. Não usar. É bebendo mais água, não é... Eles falam muito de sangria, né? Mas isso não é uma indicação médica e não tem
Não Então, tem comprovação nenhuma, né? exatamente. Sangria, né? Então, Mas falam que o cardio intenso, você fazer um cardio todo dia ali, moderno, só que a gente não pode falar intensidade aqui, porque o que é intensidade? a intensidade Pra vai de mim, cada pra um. você, Exatamente. exatamente. Vai de cada o um. máximo de treino, né? Exatamente. É quanto eu vou levar meu batimento ali num cardio. Exatamente. De acordo com o batimento, se for muito mais específico, com uma ergospirometria, que é o melhor dos mundos, fazer o teste da ergospirometria e controlar essa intensidade de acordo com o seu resultado de teste. Mas sobre o hematócrito alto, hemoglobina alta, é não usar. É não usar porque você está agregando uma coisa sem ser doença. Então, não tem por que você ter um risco de trombose maior só por estar usando o esteroide. Então, Não existe Tá, mas medicação pra gente- pra Não reduzir. existe medicação que faça isso baixar? não. Nenhuma. Todo mundo perguntou. Nenhum. Pelo amor de Não. Deus. Vem A com medicação é suspender o A anabolizante. medicação, ela estimula a testosterona, ela estimula a produção A de célula produção. vermelha. De célula Então, vermelha. Então, assim, você está agindo justamente na fábrica. Você está botando mais funcionário na fábrica para trabalhar. produzir. Para produzir. Então, assim, é não usar. Porque a ideia da galera é outra, não é essa. Todo mundo acha que por ser um líquido oleoso, essa oleosidade é que engrossaria o sangue. Então você vê que a galera pensa numa... A cabeça é outra, entendeu? Prática. Mas, assim, Faria sentido. leigamente É. falando, Exatamente. Faria né? sentido. Foi o óleo que engrossou o meu sangue. mas não é. A hiperprodução, existe uma proporção entre água, célula branca, célula vermelha, circulando dentro do sangue. É por isso que a gente tem aqueles limites todos quando a gente faz exame De de sangue. leucócitos, hemoglobina, Leucócito, plaqueta. Isso tudo diz ali, ó, dentro dessa faixa você tem um limite normal da sua medula produzindo, né? Então tá produzindo quantidade de hemácia nesse limite normal. Quando você hiperestimula a sua medula, que é o que a testosterona, os estimulantes de série vermelha fazem, você está aumentando a produção. Se você aumenta a produção, você está ultrapassando aquele seu limite dentro do normal, vamos dizer assim. E aquilo ali é célula. Célula que aumentou dentro de líquido. E aí, por isso que fica grosso. É como se você estivesse botando mais farinha na água. Na água, aham. Perfeito. Você está botando mais farinha na água, a medula está botando mais farinha no seu sangue, que é a hemácia, né? Por isso que não adianta doar, não adianta beber água. Engrossando. Não adianta doar a sangria, não adianta porque você não está parando a produção. Você vai tirar, você vai diminuir naquele momento, mas você vai continuar produzindo. Na ideia de que você está tomando, continua tomando. Então, você continua botando a coisa que está hiperestimulando, né? Sim. Você continua botando a colherada de farinha ali dentro. E aí, pensa no seguinte, estou botando a colher de farinha e tem um outro tirando a farinha. Você está substituindo um pelo outro. Na verdade, você diminui até durante um tempo curto, porque aí existe um tempo de produção medular para aquilo, mas você não está resolvendo o problema se você continua produzindo. E aí estimulando a produção. Então, isso não existe um remédio que você controle essa hiperprodução. Entendeu? Você não vai usar, por exemplo, um quimioterápico para poder diminuir a produção de hemácia por causa disso. Então, não faz sentido. Não tem remédio que controle. E sobre fazer cardio, você falou, devo fazer cardio? Precisa fazer ou só malhar tá bom? Cardio é fundamental, não só para quem malha, mas para todo mundo. Então, para você sair do título de sedentário, você tem que fazer pelo menos 150 minutos semana de cardio de moderada intensidade. Além da musculação, principalmente dos grupamentos maiores, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, e eventualmente para pacientes mais velhos, acima de 65 anos, flexibilidade. Então, um pilates, algo assim. Mas o cardio é fundamental para todo mundo. Então, tem que fazer sempre. Que isso é que condiciona o coração. Então, a gente faz muita força na academia, no crossfit, mas o cardio, a corrida, o pedal, os esportes que realmente condicionam o coração é que ajudam mais nesse sentido de condicionar. Então, 150 minutos por semana, moderada intensidade, pelo menos. Pelo menos. Moderada intensidade, o que seria um moderado? Moderado? Pra galera bem liga mesmo. Você não consegue conversar enquanto Isso que eu ia falar. fazendo atividade física.
você não Você tem consegue ali que bater ficar papo na ofegante, academia vocês com fazem- alguém enquanto você tá correndo ou pedalando, né? A gente pode falar em batimento, em faixa ou não? Não, porque E é cada um individual. É individual. É individual. Por isso é importante essas avaliações, porque existe um pico, um valor específico para cada pessoa. Cada pessoa tem Isso o varia de seu acordo valor. com a idade, com os problemas de saúde, com A uma capacidade série, mesmo. capacidade própria de Funcional. cada pessoa. De cada um. É por isso que existe, igual a Nath falou, a ergospirometria, ela define bem o seu nível de As treinamento. suas zonas de Exatamente. treinamento, né? São aquelas zonas de limiar aeróbio, anaeróbio, enfim. E para quem é proibido, fala assim, pô, filho, você tem um pai cardíaco, tem um pai diabético, tem um pai, O que? O uso sei lá, da testosterona? fala assim, olha só, para você, filho, não dá, você esquece isso. Olha, Vamos lá, Sobre fazer o quê? uso sobre de- fazer de uso de hormônio. testosterona, uso de hormônio. Pra quem é proibido. Para A quem gente- é proibido, A gente sempre Vamos tenta lá. convencer a não A usar não de usar. qualquer Uhum. forma. Quando você tem história familiar, tanto para doença coronariana, para infarto, né? Ou para outra coisa, ou tem um diabetes morte diagnosticado, ou uma morte súbita na família, você agrega risco. Então, assim, Uhum. você já entende que você já tem uma genética conhecida que você pode ter herdado sobre infartar cedo, sobre ter uma morte súbita ou ter um coração hipertrófico, e você está agregando o risco a mais fazendo uso de hormônio. Então, é 3 vezes pior. É igual... Epidemia familiar. Exatamente. Pessoas Hipercolesterolemia hipertensas. familiar, né? Hipertenso. Então, tudo assim, isso que você já saindo tem do- de base, você agregar mais, é claro que o risco vai ser muito maior. Você sai do zero, em média, assim, você tem um risco 6 vezes maior do que uma pessoa Exatamente. que não usa. entendeu? Tipo, eu não uso, você usa. Você tem 6 vezes mais risco cardiovascular do que eu, só por você ter usado. Só por você ter a testosterona acima do normal. E assim, proibitivo no sentido de que você tá fazendo muita besteira se você estiver usando, se você já teve alguma doença. Então, paciente já revascularizado, estávamos conversando aqui anteriormente, paciente que tem insuficiência cardíaca e que faz uso. Eu estou dizendo isso porque um paciente meu me fez essa vergonha. Essa aqui me liga, você sabe que ele tá usando testosterona? Eu falei, oi? Ela, tá aqui, ó, vai falar pra mim que tava usando testosterona. Fez um ciclo. Fez um ciclo. Eu falei, o quê? Internado, com insuficiência cardíaca descompensada, foi contar isso pra ela. Aí eu falei, não, aí já é demais. A pessoa não tem juízo. Meu paciente. Falei com ele, falei, você tá de brincadeira com a minha cara? Não é possível. Então, assim, isso aí é falta de vergonha na cara. Quem já tem insuficiência cardíaca, quem já teve um infarto. A gente tá falando de indicações de doses suprafisiológicas, né? Acima do normal. Uhum. Não tá falando sobre doenças A reposição. diagnosticadas com Sobre necessidade de TRT, no caso. reposição. Isso. Que fique Fique claro que a gente É. está falando sobre o uso de dose exclusivamente para estético, Sim. sem nenhuma indicação clínica, né? Então, pacientes que já tiveram eventos, pessoas que já tiveram eventos, aí é realmente, assim, não deveria nem passar perto. Porque se você já teve um infarto, por exemplo, você tem um risco aumentado por si Cardiovascular. só, cardiovascular. Você já é de muito alto risco. E aí né? você vai agregar Cardiovascular. mais um risco cardiovascular. 6 vezes mais risco. Você tem hipertrófica, ou seja, o seu risco de morrer de morte súbita já é muito maior do que o meu. Você vai agregar um outro risco. Então, pessoas que já tiveram aí é negável ainda, perto, impensável. Pessoas Do que fazer para cuidar do coração? Vamos lá. Quais são o básico para a O pessoa? básico. O básico. Quer não? Bom, acho que o básico pra gente, isso você falando em quem Quem faz uso de faz testosterona, eu acho que no geral, né? Acho que no geral, no geral, assim, né? você, primeiro, acho que o primeiro cuidado de todos é você ter o acompanhamento de uma pessoa que você consiga visualizar que tá fazendo, faz uma coisa séria, né? Acho que eu vi até recentemente, né, um cardiologista assim que trabalha no Instagram assim bastante, né? Ele falando uma coisa que faz muito sentido, né? Acho que antigamente os médicos, digamos assim, que a galera que tipo, mais séria, assim, tinha um certo preconceito com rede social, né? A gente vê vi alguns professores meus, algumas pessoas que passaram na minha vida assim, porque o pessoal vai para a rede social porque não tá sabendo muito o que fazer, tentando chamar atenção. Só que o que acontece, né? Acho que talvez a desinformação ela tenha chegado antes da informação.
E eu acho que isso é um perigo assim, que a gente corre, né, quando a gente não está sendo informado dos riscos que a gente tem a partir do momento que a gente toma uma atitude. Né? Então, assim, não adianta você ir numa pessoa lá, num endócrino, o cara fala para você, não tem risco nenhum. Ele vai estar mentindo para você. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que se conscientizar. Acho que a gente, cada vez mais, a gente tem essa luta aí do ponto de vista de a gente entender que os endocrinologistas e os pós de endócrino têm essa diferença. E como que a pessoa lida com isso, né? A pessoa, se ela te fala, não, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum, você tem que ter um alerta que nada é de graça nessa vida, né? E o acompanhamento com o cardiologista, você fazer os exames de forma regular, você ter esse acompanhamento, ficar atento aos primeiros sinais. Então, a partir do momento que a gente tem uma alteração ali, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. A gente funciona como uma máquina. Começou, fiz um eco, o eco não tá legal, tem um strain alterado, tá na hora de parar. Porque se continuar, a gente vai evoluir. E eu acho que entender também, talvez conversar com uma pessoa que teve esse problema, acho que é uma coisa que ajuda você ter um acompanhamento psicológico também para tentar entender essas questões de imagem, porque a gente lida muito com pessoas que têm problemas relacionados à imagem, que usam como uma forma de tentar melhorar aquilo, melhorar o ego e não como uma questão de performance, né? Então, muitas vezes a pessoa está lá usando testosterona, aí à noite ela está bebendo, todo dia enchendo a cara, então ela coloca o risco da testosterona, coloca o risco do álcool, porque o álcool também pode dar problema no coração. E o sono? Não dorme bem? Sono, privação não dorme bem. de sono. A pressão tá alta, ela acha que isso é normal. É muito mais difícil você convencer uma pessoa que ela tem que tomar remédio de pressão do que ela não pode tomar testosterona. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil você convencer uma pessoa que ela tem que tomar remédio para o colesterol do que você convencer ela de que ela não pode tomar testosterona. Isso é uma realidade que a gente tem hoje. Então, isso que acho que é o mais importante. A gente, saber ter o freio e ter mecanismos que vão ajudar a gente a frear, né? E procurar pessoas sérias para discutir isso, para poder entender. Porque, assim, acho que se a gente entendesse todos os riscos, a gente teria muito mais cuidado do que a gente tem hoje. Durante o processo, né? E, assim, a gente tem muito, assim, e entender também as outras coisas que ficam por trás, né? Porque, às vezes, a pessoa sai de uma consulta com uma receita com 20 coisas diferentes, com uma farmácia específica para fazer ainda tem isso, a medicação. Então, fora todo esses cuidados a gente tem que ter. Isso são sinais que a gente tem que ficar alerta. Mas alimento específico não existe. Você vai comer isso aqui vai ser muito bom para o seu coração. Não, existe toda uma dieta, isso aí, todo um processo. Se você comer saudável, comer bem, acho que dificilmente você não vai... vezes, para a população geral, se você tiver uma alimentação regular e saudável, você vai já estar fazendo melhor do que muita coisa. Muito, muito mais pessoas por aí para o seu corpo. Sim. E para a gente encerrar, eu acho que o Luiz deu uma boa mensagem, né, do que eu acho que a gente deveria levar, mas o que em poucas palavras, por conta do tempo, o que ficou para você desse bate-papo, assim, você como um indivíduo que, né, não é o especialista dentro do cenário, assim, para quem está ouvindo, o que ficou para você disso tudo? Que a galera tem que hoje você vai ouvir o que sempre vai te caber melhor, né? E não é bem por aí. As pessoas têm que deixar de ser mimadas. Porque hoje em dia todo mundo é muito mimado, né? Hoje Dói. A verdade dói sempre e que as pessoas têm que fazer com muita consciência e que é um caminho sem volta, porque depois que você começa a fazer o uso de alguma coisa, é muito difícil você retornar, né? Então, o que eu sempre falo para a galera que me pergunta é: não use. Não use. Porque é sério, porque você vai acabar tendo um conflito pessoal para largar, né? E não tem jeito, filho. Você vai trabalhar sempre com aluguel. Você vai ter um corpo alugado. Não é seu. Então, assim, é um caminho meio que sem volta, só que as pessoas não contam o lado triste da história. Né? Ninguém vai te contar
que tem lá um garoto de 30 anos tendo que fazer um transplante de coração. Né? Ninguém vai te contar isso, porque todo mundo na academia vai falar, pô, irmão, você vai mudar a sua vida. É o que falam, né? Pô, cara, você vai mudar de vida, você vai ficar voando, né? É o que falam, ninguém vai te contar uma história triste. E eu acho que as pessoas têm que ir atrás da história triste primeiro, para ver se cabe. É botar numa balança e ver se realmente cabe. Porque muita gente... Poxa, o cara que já tá com uma vida estabilizada, né? Às vezes dentro de um relacionamento seguro e tal, o cara só tem que treinar, só tem que fazer a parte dele ali e realmente o cara treinar durante um ano com um auxílio ali de um médico, de um personal e tal, e ver se realmente aquela performance atendeu a ele. Porque ninguém quer ter esse tempo. Ninguém quer esperar esse tempo. Um ano, todo mundo fala, um ano, eu vou treinar um ano sem fazer uso de nada. Mais, né? Pô, caramba, só que um ano é muito rápido. Quanto tempo você treina sem nada? Eu comecei a treinar foi em 2021. 21 pra cá. Tem 4 anos. 4 para 5 anos já. E o resultado foi incrível, né? Foi agora temos Francisco. Foi bem bom. Foi bem bom. Ela bota a mão assim, agora temos Francisco. Agora temos um baby crescendo. Mas eu lembro até hoje, quando eu comecei, e o meu personal perguntou, mas o que você pretende ganhar? Mais perna, mais glúteo, mais braço. E eu falei assim, eu só não quero ser sedentária. Eu só quero seguir treinando. Eu não tenho objetivo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu só quero seguir fazendo. E a nossa vida de todo mundo acho que é muito corrida, né? Então a gente vai tentando encaixar como dá. Tem épocas que eu consigo treinar muito mais, tem épocas que eu consigo treinar menos, mas eu preciso pensar em manter a constância. Então, assim, a gente pensar num objetivo a curto prazo, eu acho que é até injusto com o nosso corpo, né? Porque com certeza. Nada é rápido, né, na vida. Então, tudo que a gente se dedica, que realmente vale a pena, não é tão rápido assim. Então, eu pensei a longo prazo, por saúde, para continuar e para eu ter a melhor longevidade possível em relação a isso. Falam tanto hoje de longevidade, mas por caminhos muito incertos, muito pouco corretos. Então, acho que você tentar fazer a sua parte bem e normal, natural, já é muito difícil. Já não é fácil a constância, a sua rotina, você encarar aquilo ali como ato de escovar os dentes assim que acorda. Então, você criar o hábito de ir malhar, mesmo depois de um dia difícil de trabalho, de ir correr, ou pedalar depois de estar muito cansado, ou então acordar mais cedo para poder fazer isso, para depois ter que trabalhar, tudo isso é muito difícil, não tem milagre, não tem mistério, é dificuldade mesmo, mas é isso que é a vida. A vida é uma rotina e a gente trabalha sempre mais dessa forma para a gente poder ter uma longevidade melhor, comer melhor, viver melhor, ter mais energia. Então, essa ideia de ter uma coisa a curto prazo, assim, quanto custa isso? Exatamente. O que vai me levar daqui a 10 anos? Porque, principalmente para o jovem, que não pensa muito rápido assim no futuro, né? O jovem, ele quer aquilo ali daqui a no máximo 1 ano, né? Ele não pensa daqui a 20 anos como eu vou estar. 20 anos, um jovem de 15 anos vai estar com 35. É novo ainda. Então, assim, o menino tá começando agora na academia, que tá na escola ainda, no ensino médio, treinando, já tá vislumbrando usar um esteroide anabolizante, ele não tem ideia do que pode acontecer com ele a curto prazo, inclusive, mas principalmente a um médio prazo, que com 35 anos, ele tá novo ainda, mas ele pode ter muito problema. Então... Isso vem com outras coisas. Você tem um filho de 2, 3 anos, uma pessoa que depende dele também. Exatamente. E a gente tem que ter essa projeção, né? A gente não vive só. Dá pra gente viver o agora, né? Exatamente. A gente tem que viver o agora, mas sabendo que daqui a um tempo a gente vai continuar. Existem consequências. Tem que continuar vivo, né? E a gente quer saber como a gente quer estar vivo, né? Isso que eu acho que é o principal. A gente... Estar vivo e bem, né? Exatamente. Viver bem. É isso. E eu queria agradecer, porque foi muito gostoso a presença de vocês. Eu acho que as pessoas vão gostar muito, acho que vai gerar mais assunto, talvez a gente tenha que voltar. Eu acho que esse é o assunto do século, né? Não tem jeito, Não tem jeito. E eu vou encerrar, né, dizendo que, assim, hoje a gente aprendeu aqui que cada escolha deixa uma marca na gente, né?
Não adianta a gente pensar que as coisas são só o que a gente está fazendo naquele momento, isso vai te cobrar um preço. A medicina, ela vem para poder ajudar, mas a gente tem que ter muito cuidado em quem e com quem a gente deposita a nossa confiança. Eu acho que isso também a gente puxa um pouquinho para a gente, né, como médico, o que a gente está oferecendo para aquela pessoa que vem leigo e traz para a gente isso, né? E aí eu queria pedir que, se esse episódio fez sentido para você de alguma maneira, você compartilhe, salve, siga, que agora a gente tem que fazer isso, né? Siga aqui, se inscreva no canal. Não, daqui a pouco eu tô igual, você se inscreva no canal. E para a gente poder distribuir, né, informação de qualidade, que eu acho que é o mais importante, eu acho que as pessoas mais precisam hoje de informação de qualidade, esclarecimento e poder escolher sabendo o que está fazendo. Esse foi mais um episódio do Entre Batidas, onde a medicina encontra a vida real. Obrigada.